E se a morte não fosse o fim? É com essa pergunta que iniciamos esse vídeo, mas antes, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Essa pergunta acompanha a humanidade desde os tempos antigos, desde o momento em que começamos a enterrar nossos mortos e olhar para o céu em busca de respostas. O mistério do que acontece após o último suspiro nunca deixou de nos inquietar. Será que tudo termina com o corpo? Ou será que existe algo além, algo que permanece mesmo quando a matéria se desfaz? Um plano invisível, mas tão real quanto o que vivemos agora. Para muitos, a morte representa o fim absoluto, um ponto final, um vazio sem volta. Mas e se for apenas uma mudança de estado, como a água que vira vapor, como alguém que muda de roupa para seguir viagem? Culturas distantes, sem qualquer ligação entre si, criaram crenças parecidas sobre a continuidade da vida. Povos antigos falavam de espíritos, de reinos invisíveis, de retornos à terra. Seria coincidência? Ou uma verdade profunda que nossa alma sempre soube? Relatos modernos de experiências de quase morte têm ganhado espaço. Pessoas que estiveram entre a vida e a morte contam histórias com elementos em comum. Uma luz acolhedora, uma paz indescritível, sensação de flutuar fora do corpo, encontros com entes queridos que já partiram. A ciência tenta explicar com alterações químicas no cérebro, falta de oxigênio, delírios. Mas alguns relatos vão além da explicação médica. Detalhes verificados, informações impossíveis de saber naquele estado. E isso deixa uma pergunta no ar. E se a consciência não estiver limitada ao cérebro? Muitos acreditam que somos mais do que carne, que temos uma alma, um espírito, uma essência que sobrevive à morte. Religiões ao redor do mundo compartilham essa ideia. Reencarnação, céu, planos espirituais, cada cultura tem sua visão, mas todas apontam para algo em comum: a vida continua. O Espiritismo, por exemplo, ensina que a morte é uma transição, que o espírito, após deixar o corpo, segue sua jornada em outro plano e que pode voltar através de novas encarnações para aprender, evoluir e reparar erros do passado. No hinduísmo, a alma percorre ciclos de nascimento, morte e renascimento. No budismo, há o samsara, a roda das reencarnações. No cristianismo, a promessa de vida eterna nos céus. Mesmo com diferenças, a mensagem é clara: existe algo além do fim físico. E se aceitássemos isso como verdade, como isso mudaria a forma como vivemos? Talvez passássemos a valorizar mais as pessoas, os momentos simples, os aprendizados. Talvez o medo da morte perdesse força, porque o medo nasce do desconhecido, da incerteza sobre o que virá. Mas se a morte for apenas uma passagem, ela deixa de ser um monstro que assombra e se torna uma etapa natural da existência. A mediunidade também é uma janela para esse mistério. Médiuns relatam comunicações com espíritos, mensagens que confortam, alertam, ensinam, palavras que revelam detalhes desconhecidos, fatos íntimos, memórias esquecidas. Seria possível tudo isso ser apenas invenção? Alguns médiuns descrevem rostos que nunca viram. Trazem nomes, datas, histórias, detalhes que batem com o que os familiares conhecem. Como explicar isso com lógica pura? O que escapa da explicação talvez esteja mais perto da verdade. E se a morte fosse como um nascimento? Quando nascemos, deixamos um mundo conhecido, o útero, e entramos em outro, novo e desconhecido. Choramos, sentimos medo, estranhamos, mas logo percebemos que há vida, calor, amor. E se ao morrer o processo for semelhante? Talvez estejamos apenas voltando para casa, retornando ao mundo espiritual, de onde viemos antes de encarnar. Um lugar de paz, de reencontros, de aprendizado, onde seguimos existindo, livres das limitações do corpo. A dor da perda continua sendo real. A ausência, o silêncio, o vazio,
machucam profundamente. Mas saber que aquele que amamos continua vivo em outra dimensão traz alívio. A saudade ganha um novo significado, torna-se ponte, não muro. Sinais são enviados o tempo todo, perfumes que surgem sem explicação, objetos que mudam de lugar, sons, sonhos, pressentimentos. Talvez estejamos cercados de presenças invisíveis tentando nos dizer: estamos aqui. E quantas vezes ignoramos esses sinais ou os chamamos de coincidência? Talvez o véu que separa os mundos não seja tão grosso quanto imaginamos. Talvez a sensibilidade da alma consiga perceber o que os olhos não veem. Se formos espíritos vivendo uma experiência humana, tudo muda. Os erros passam a ser lições, as dores, oportunidades de crescimento, as pessoas ao nosso redor, parceiros de jornada, e a vida, uma escola sagrada. O tempo deixa de ser inimigo, o corpo, uma ferramenta, a morte, um retorno. A existência ganha sentido, e cada experiência, por mais difícil que seja, contribui para a evolução da nossa consciência. O amor verdadeiro não morre. Ele atravessa dimensões, sobrevive ao tempo, resiste à separação. Quem amamos continua conosco, mesmo quando não podemos mais tocar ou ver. O laço permanece invisível, mas inquebrável. E se vivêssemos com essa certeza, com a convicção de que ninguém morre de verdade, talvez perdoássemos mais, brigássemos menos, demonstrássemos mais carinho. Porque saber que o tempo é breve nos ajuda a valorizar cada instante. A reencarnação nos dá novas chances de fazer melhor, de evoluir, de amar mais. Cada vida é uma oportunidade, um recomeço, um novo capítulo de um livro eterno. E cada escolha conta. Nada é por acaso. Os encontros, as separações, os desafios. Tudo tem um propósito maior. Um plano que nem sempre conseguimos entender agora, mas que se revelará com o tempo, com a maturidade da alma. Viver, então, é um privilégio. É uma dádiva que merece ser aproveitada com consciência, com presença, com gratidão. E morrer, por mais estranho que pareça, pode ser uma libertação, uma transição suave para algo mais belo. Quando compreendemos isso, o medo perde espaço. A ansiedade diminui, a paz interior cresce. Sabemos que não estamos sozinhos, que a vida continua, que a morte, afinal, não é o fim, é apenas o próximo passo.